Shalom, graça e paz. Quero falar com você nesse dia sobre o livro de Gênesis, capítulo 27, versículos 7 e 8, quando a palavra do Senhor ela nos diz assim: Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Esse texto ele fala que Deus é um Deus que provê. Deus é provedor. E aqui em Gênesis capítulo 22, nós conhecemos essa história do momento em que o Senhor pede que Abraão sacrifique o seu único filho, um filho que existiu a partir da promessa do Senhor. Certamente, queridos, esse tipo de pedido desestabiliza qualquer ser humano, levaria qualquer um de nós a surtar e a abandonar o Senhor. Abraão, ele creu que o Senhor iria prover o cordeiro para o holocausto. Mas se a gente for pensar no pedido do Senhor, que pedido doido é esse? O que é que o Senhor queria com isso? Como Deus pode me prometer algo e logo em seguida, logo que eu tomo posse daquilo que Ele me prometeu, Ele me pede isso de volta? Como pode, quando eu sinto o sabor da vitória, pronto, tenho que devolver? Eu imagino que todos esses questionamentos, eles perpassaram a cabeça de Abraão. Mas Deus não tinha interesse na morte de Isaque. Deus não tinha interesse em que Abraão sacrificasse o seu único filho. O interesse do Senhor era ver até onde ia a fé de Abraão. E o Senhor, Ele quer ver até onde vai a minha fé e a tua fé. Pense aí que situação difícil, um pai subindo uma montanha, não se sobe uma montanha de repente, leva tempo, e durante esse tempo, ele pensando em tudo que Deus já tinha feito na vida dele, no cumprimento da promessa do Senhor, e como que ele iria entregar aquele filho em sacrifício. E Deus, apesar do estado de alma de Abraão, Deus continuou sendo Deus, Deus continuou sendo fiel, Deus continuou sendo bom. E quando Isaque questiona: mas cadê, papai, o holocausto para o sacrifício? Abraão foi convicto: o Senhor proverá. Será que nós hoje temos convicção daquilo que o Senhor nos prometeu, daquilo que a palavra nos garante? Ou no tempo da escassez, no tempo da dificuldade, nós titubeamos, nós ficamos com pensamentos aleatórios, nós deixamos de dar crédito àquilo que o Senhor fala na sua palavra, amém? Porque Abraão creu. A Bíblia registra no livro de Hebreus, capítulo 11, que ele é um dos heróis da fé. Mas se você ler o capítulo 11 de Hebreus, você vai ver lá no versículo 13 a palavra dizendo assim: todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. A promessa maior do Senhor para Moisés, para Abraão, não era Isaque, era uma descendência numerosa na terra, para um homem idoso casado com uma mulher idosa que não podiam fisicamente gerar filhos. Essa era a promessa do Senhor, de uma herança grande, uma herança numerosa nessa terra. Mas porque ele creu, porque ele foi até as últimas consequências na sua fé, o nome dele está registrado no livro de Hebreus capítulo 11. E porque está registrado? Para nosso ensino, para que lendo a gente aprenda, para que vendo a gente não cometa os mesmos erros que esses heróis da fé cometeram, amém? Glórias ao Senhor por isso, glórias ao Senhor que a sua palavra nos esclarece, a sua palavra nos ensina, e em todo o tempo o Senhor continuou sendo bom, fiel e provedor. Assim como Ele é bom, fiel e provedor hoje. Deixa eu te dizer uma coisa: desespero
não antecipa a promessa. A promessa, para que ela se cumpra na minha vida e na tua vida, ela passa pelo crivo do tempo. Existe um processo. Deus não disse a Abraão, tu vais ser pai de multidão. Pof, amanhã Abraão foi pai. Não. Houve um tempo de preparo, um tempo de aprimoramento daquele homem, amém? E assim o Senhor faz comigo e contigo. Que hoje você possa dizer, Ebenezer, até aqui tem me ajudado, Senhor, e eu continuarei firme, crendo, confessando e declarando a palavra. Porque Deus é fiel, Deus é bom e Deus é provedor, amém? Deus te abençoe em nome de Jesus.